Desligação total. Mensagem do dia. Mensagem do dia, por aqui 8h40 e mais uma vez uma mensagem lá do Mente Empreendedora, que é um dos perfis que tem lá no Instagram. E outro dia eu estava comentando aqui sobre duas situações que eu estava tentando escolher naquele dia para passar, e uma falava sobre foco, né? Eu achei interessantíssimo porque eu me identifiquei com isso, né? Porque a gente se pergunta por que a gente anda tão distraído e sem foco. Alguém aí se identifica? Pois é, lembra quando você conseguia passar horas lendo um livro ou vendo um filme sem nenhuma distração? Se isso está parecendo impossível para você hoje, há um motivo. E tudo começou em 2012, diz aqui. Pois é. Você abre o celular para ver só uma coisinha e quando percebe já se passaram 2 horas no limbo da dopamina. Quem nunca? Você sente que a sua capacidade de focar e lembrar das coisas nunca mais foi a mesma? Novamente, quem não, né? Pois então, não é culpa sua, hein? A explicação para isso começa em 2012, diz aqui. Foi nesse ano que 3 mudanças radicais aconteceram no mundo digital. Sim, e você também caiu nelas. Primeiro, o Instagram lançou o feed infinito, um scroll sem fim, sem parar para carregar páginas. O segundo é o Facebook, que adotou um algoritmo de recomendação, substituindo posts cronológicos por conteúdos com alto pico de dopamina. E você também caiu nessa. E o terceiro, os primeiros testes do autoplay começaram no YouTube, eliminando o tempo de decisão entre um vídeo e outro. E essas mudanças pareciam inofensivas, né? A gente nem percebia. Mas alguns pesquisadores descobriram um efeito colateral bizarro no cérebro humano. Sim, estudaram isso e eles concluíram que o nosso cérebro tem um ciclo natural de atenção, ok? Onde foca mais profundamente por 20 a 40 minutos antes de precisar de um descanso. Mas os feeds infinitos lá das redes sociais quebraram esse padrão. Agora, ao invés de ciclos de foco, nós vivemos num estado absurdo de dopamina quebrada. Picos rápidos de prazer a cada poucos segundos, mas sem tempo suficiente para entrar em estado de concentração real. Eu diria sem tempo suficiente para raciocinar, né? Outros estudos diversos concluíram que a capacidade média de atenção caiu de 12 segundos em 2000 para 8 segundos hoje, menor que a de um peixe. Pois é. O número de vezes que interrompemos uma tarefa comum que fazíamos antes, o número de vezes que interrompemos aumentou 10 vezes em relação aos anos 90. A rolagem infinita lá no seu celular remodelou o cérebro para precisar de estímulos novos a cada poucos segundos. Sim, isso tudo foi manipulado, tornando leituras longas e trabalhos complexos mais difíceis. Pois é, por isso ninguém aguenta ver nenhuma mensagenzinha lá que tenha mais do que 10 ou 15 segundos. E isso afetou todos nós, sem exceção. Então, você não é um alecrim dourado do castelo que vai dizer comigo não. Isso é resultado de mais de uma década de um sistema projetado para capturar e fragmentar a sua atenção, e você foi pego, sim. Agora, o que fazer com isso? Bom, esses mesmos especialistas descobriram que a solução não é só desligar o celular, mas reconstruir a sua atenção com foco. E eles têm 3 estratégias para te passar, que, se aplicadas, podem resgatar um pouco da normalidade da sua vida. Primeiro, o efeito resíduo de atenção. O seu cérebro leva até 15 minutos para se recuperar completamente de uma distração. Olha isso. Se você alterna entre tarefas e checagens o tempo todo, nunca entra num foco profundo. A solução é agrupar tarefas parecidas em blocos de tempo sem interrupções. A teoria do tédio
que muitos criticam. O seu cérebro perdeu a capacidade de ficar entediado. Você acha ruim? Não. O tédio é fundamental para a criatividade e aprendizado. Acredite. E se você sente que precisa do estímulo o tempo todo, tente uma caminhada de 20 minutos por dia sem o seu fonezinho, faz favor, sem música, celular ou podcasts. Senão não adianta nada. O desafio dos 20 segundos. Pequenos atritos podem mudar comportamentos. Se você quer parar de checar redes sociais toda hora, torne o acesso mais difícil. Remova os seus atalhos. Saia da conta ou até mude de lugar os aplicativos para forçar uma decisão consciente antes de abrir. O seu tempo e atenção são os recursos mais valiosos do mundo e só você pode decidir como usá-los. Mas se você não aprender a decidir por si, não se preocupe, alguém fará e do jeito que quiser. Aliás, já está fazendo faz tempo. Tá lá em Mente Empreendedora a nossa mensagem do dia, que você sabe que tem o apoio da Colchões Ortobon, loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon, a tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone 997209725. Agora 8h46. No Ligação Total, mensagem do dia.